Oi, Laura. Oi, meu amor. Tudo bom? Gente, muita honra, muito chique a gente está ficando, muito chique. Bom, agradecer, né? Começar assim. Primeiro agradecendo a todo mundo que já entrou, torcendo para mais gente entrar. Agradecer especialmente a professora Dorinha, que é uma mulher, uma liderança no Congresso Nacional. Poucas pessoas entendem de educação nesse país como a Dorinha, e eu falo isso na boa, porque eu acompanhei, acho que talvez em 2 ou 3 mandatos, o trabalho dela, sei exatamente quem é a professora Dorinha. Né? Ela, além de tudo, é minha presidente nacional do Democratas Mulher, é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, quer dizer, a vida dela, a história dela, a energia dela, tudo dela é para a educação desse país. Então, assim, eu tenho muita honra. Não, além de tudo, ela é coordenadora da bancada feminina na Câmara. Ela se desdobra, uma trabalhadora, né? E é uma mãe. Ela é uma pessoa extremamente especial e a gente, assim, tem de verdade muito orgulho de estar recebendo ela aqui, nesse cantinho da gente falando desse tema. Muito obrigada mesmo. Boa noite, Laura. Boa noite, amor. É um prazer, na verdade, da bancada feminina, mas, na verdade, todos conhecem o seu trabalho e quando nós falamos, acho que umas 2 semanas atrás, da possibilidade dessa live, não tinha nem Nem certeza que tinha a gente... votado ainda. Não tinha nem ainda... Estávamos ainda no debate e tentando até fazer a concertação e o acordo para a votação. Mas a ideia era falar, logicamente, do Fundeb e de outros temas da educação, e também até que não seja específico da educação, mas quando você fez o convite, eu disse logo, né? E deu certo porque o nosso Fundeb foi aprovado. Mas é lógico que você também tem um trabalho muito forte na área da mulher, e como você colocou, né, a gente, do Democratas também, né, nosso partido, com várias, sempre muito atuante. Enfim, o meu carinho ao povo do Rio de Janeiro, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre educação. Lógico, hoje, como líder da bancada feminina, eu tenho que lidar com vários desafios, né, muitos problemas, a questão da violência contra a mulher. Nesse período de pandemia, nós votamos vários projetos de proteção à mulher. Infelizmente, a violência cresceu muito em virtude do isolamento, do convívio maior de homens e mulheres que já, logicamente, tinham problemas e com muita dificuldade, a questão das medidas protetivas, como é que o poder público todo se organiza, né, para esse atendimento. Há acho que 2 semanas, nós votamos 2 projetos voltados para a questão da proteção da mulher que esteja correndo risco de vida e que, infelizmente, nós temos 10% dos municípios brasileiros só tem casas-abrigo. E aí, lógico, a primeira tentativa é tirar o agressor de casa. Em muitos casos isso não resolve, né? Mas em muitos casos ela corre risco de vida. Enfim, na bancada eu tenho lidado com essas questões específicas, né? Uma bancada hoje de 78 parlamentares, a maior bancada que já tivemos na Câmara, e a tentativa de construção desse diálogo, que não é fácil, porque nós temos deputadas de diferentes partidos, com bandeiras e Ideologias diferentes, enfim. E na área da educação, a votação do Fundeb, que foi muito importante, e temos outros projetos, inclusive voltados para a educação, nesse período de pandemia também, que o grande desafio nosso é pensar. Muitos estados anunciaram volta às aulas, e aí vão voltar às aulas significa o quê? Né? O que precisa estar organizado numa escola para receber, nessa situação de pandemia, as crianças? Transporte, como é que vai se dar? Como é que a sala de aula do tamanho que nós conhecemos não pode existir? Escola que não tem nem banheiro, que tem que ter mais condição de limpeza, enfim. Bom, mas a gente pode ir na nossa conversa e batendo papo e ver o que pode surgindo. Sim.
tem sido assim a nossa prática aqui. Começar batendo papo, claro, sobre o Fundeb, sobre o que isso pode acontecer, o que muda, o que aconteceria se vocês não tivessem aprovados. Agradecer publicamente o teu trabalho, e eu quero que você conte um pouquinho dos bastidores, que eu imagino como deve ter sido difícil. Né? Agradecer a força, a liderança do Rodrigo Maia, que eu tenho certeza foi fundamental para que a gente tivesse essa matéria votada, né? Esse é um tema que sempre foi importante para o Rodrigo, né? A educação sempre foi um dos temas dele. Então, muito orgulho de ter sido o Democratas o condutor desse tema no Congresso, até porque educação é um tema vital para todo mundo que entende uma sociedade menos desigual, a necessidade de uma sociedade menos desigual. Agora, é óbvio que também vamos falar aqui no Rio, Dorinha, diferente, não sei como é que estão nos outros estados, mas, assim, em agosto, o anúncio é que em agosto começariam as escolas públicas, mas isso é muito complicado, mas é muito. A rede daqui na cidade do Rio de Janeiro, pra você ter uma noção, são 641 mil alunos. Né? Se você considerar, você tem, eu estava vendo aqui, você tem só de creches 525. Quando eu fui secretária, na minha época, secretária de Desenvolvimento Social, as creches eram nossas, não eram da educação. Depois que eu convenci o Conde, disse, gente, é uma falta de respeito, creche tem que estar na educação. E consegui repassar. Mas naquela época já eram, eu estou falando de 93, Dorinha, eram 420. Agora são só mais 100. Mas a gente tem aí os EDs, que é um trabalho lindo que o Eduardo fez, que é de educação, são centros de educação, que são creches específicas, todas organizadas, assim, gigantescas, com todo tipo de equipamento. Então, os EDs são maravilhosos. Enfim. Então, a gente tem em unidades, talvez seja a maior rede do país. Na cidade do Rio de Janeiro, você tem 1.542 unidades de ensino. É muita coisa. É muito. Então, você imagina, é muita criança. Né? São 641 mil crianças e mais inúmeros professores, se você falar da rede municipal. Se você for falar da rede estadual, para você ter uma noção, a gente chega a em torno de 80 mil profissionais de ensino, só na rede estadual. Você imagina isso, todo mundo na rua, pegando ônibus para poder chegar na escola, ou andando para chegar na escola. Quer dizer, como é que se faz essa rede funcionar? Então, claro que essa também vai ser... Eu digo que esse não é o tema que eu domine, não sou a professora Dorinha, né? Nem a professora Rojane, né? Para dar uma puxada na minha presidenta. Então, assim, eu não sou uma especialista, né? Nessa área. E aí eu fui um pouco dar uma lida na PEC que vocês aprovaram. Fiquei feliz porque aumentam os números, mas queria começar te perguntando, conta os bastidores, como é que foi difícil? Eu imagino, já é difícil para a mulher normalmente, né? A gente sabe, mas assim, esse é um tema muito árido e começou aquela maluquice do voucher. Conta um pouquinho, não precisa também, enfim, do jeito que você quiser, vai, fala aí o que você quiser. Bom, Laura, acho que primeiro eu fui ao Rio algumas vezes, inclusive, para falar sobre Fundeb. É um tema, é uma PEC, né? Ou seja, é uma emenda constitucional. Nós, com essa PEC, é um marco importante, né? E o presidente Rodrigo Maia foi essencial para garantir essa permanência do Fundeb. A votação rápida, né? Sim, é porque, na verdade, no final do ano de 2020, o Fundeb, que está nas disposições transitórias, deixaria de existir. E o deixar de existir, nós precisamos lembrar que o Fundeb ele é 63% do financiamento. Significa que a gente, logicamente, descontaria... Sim, e mesmo situações como é o caso do Rio e do Tocantins, que nós nunca recebemos complementação federal, que o governo federal vende como se o Fundeb fosse dele, né? É um dinheiro quem banca o Fundeb até hoje são estados e municípios. A maior fonte é o ICMS, o FPE e o FPM. Fora disso, tem alguns impostos que compõem, mas eles são minoritários. O maior volume de recursos vem desses FPM, FPE
e ICMS, que é o maior imposto, né? Que compõe o recurso da de educação. mercadorias. Isso. E que a gente paga quando compra qualquer coisa de uma balinha, um remédio, tudo nós estamos pagando. E o que é pior é que quando o governo federal fez esse jogo do Fundeb, não vamos votar, vamos prorrogar, ou falou da questão da vigência só no próximo ano, é uma irresponsabilidade sem tamanho, porque seria como se a gente falasse para as crianças, olha, voltem para casa e voltem no ano que vem. Vamos pensar no ano que vem o que vai fazer. Né? Vamos pensar o que vamos fazer, coisa que é impossível, né? Então, o Fundeb, mesmo quando o Estado não recebe complementação federal, ele é importante porque ele redistribui internamente, né, os municípios mais ricos e o próprio Estado distribui com os municípios que têm mais aluno e não têm tanto dinheiro. Então, qual foi a nossa a dificuldade? O primeiro ano, eu sou relatora dessa PEC, ela é uma PEC de 2015, e ela foi instalada em 2017, a comissão especial. Aí nós trabalhamos o ano de 2017 todo. Quando chegou no ano de 2018, na hora de votar, a intervenção do Rio de Janeiro. Com a intervenção do Rio de Janeiro, a gente não podia votar, eu lembro bem. Não podia votar. Né? Então, a gente estava com o texto acordado. Aliás, eu era relatora da intervenção, eu lembro direitinho o que aconteceu. E na época nós tínhamos o ministro Mendonça, que era o democrata, era o ministro. Maravilhoso então a gente também. tinha condição de diálogo, de conversa, um interesse de construir. Mas com a intervenção do Rio, todo o debate foi feito, fizemos mais de 30 audiências públicas, um bom debate. Não podemos votar, encerrou a legislatura e, logicamente, foi arquivado, que é uma PEC que não tinha sido votada, ela foi arquivada. 2019 já, o novo autorizou o desarquivamento da PEC. Eu fui novamente nomeada, designada como relatora. O presidente foi o deputado Bacelar e os vice-presidentes, o Edivan, Rosa Neide e Danilo Cabral. Aí nós recomeçamos o trabalho, obviamente, as instituições de educação, elas não têm, não é como a gente de mandato, elas já têm um trabalho contínuo, então demos continuidade ao debate com secretários municipais, com secretários estaduais, com o fórum de governadores, que não existia no outro mandato, o fórum de governadores recém-criado, começamos também a falar com eles. O tema Fundeb é um tema que mexe com interesses e, ao mesmo tempo, enfrentou muita resistência, lembrando que o discurso economista, né, do Paulo Guedes é de acabar com toda a vinculação. Ou seja, não dá para você acabar com a vinculação nem na saúde, nem na educação, e ainda acho que devia ter para a cultura, acho que devia ter para assistência. Aliás, tem um projeto de lei meu e do Eduardo Barbosa vinculando na assistência, e tem que vincular na cultura também, assim, porque são setores que, se não vincular, ninguém lembra que existe. Então, na verdade, tem uma disputa do ponto de vista conceitual, né, que uma parte entende que não deveria vincular, porque você ingessa o orçamento. Por outro lado, do ponto de vista de quem vive o orçamento e as prioridades públicas, no modelo que o Brasil lida, a gente sabe que dificilmente tem um olhar para a área da assistência, tem um olhar para a própria violência contra a mulher que a gente falava, não tem dinheiro, não botam dinheiro. Não, o recurso hoje, Dorinha, ciência e tecnologia, simplesmente ridículo. Olha, a ciência e tecnologia, o quanto é importante e como vem sofrendo ao longo dos anos. Então, uma resistência muito grande no debate de, se não é a favor de uma vinculação, imagine uma subvinculação, né, que é o caso do Fundeb. Dos 25% da educação, 20% vão para esse fundo contábil, que é como se fosse uma cesta, e aí vamos fazer um simbolismo para as pessoas acompanharem. Cada município e cada estado é um fundo de natureza contábil e estadual, no âmbito de cada estado. Então, cada um de nós vai botar lá, cada município põe 20% dos maiores recursos, desses que nós mencionamos, né? E aí, na hora de pegar o recurso, ou seja, de receber, aí vai ser olhado o número de alunos atendidos, que cada rede faz. E aí vai chegar, eu coloquei 40 milhões eu coloquei lá,
mas o meu município tem o correspondente de alunos a 30 milhões. Eu pego os 30 e deixo 10 lá, que eram meus, enquanto ente federado. Você tem uma noção dos números do Rio, é mais ou menos assim, para as pessoas terem uma noção, os números são, a gente tem 6 bi de Fundeb, dos quais mais ou menos 3 bi ficam com o Estado e 3 bi são divididos por municípios. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na nossa cidade, até pelo número de alunos que a gente tem e a complexidade que isso é, o município entra com 600 milhões, mas recebe 1 bi 800. Então, na verdade, ele recebe mais de 1 bi 800. Então, assim, o Fundeb na cidade do Rio de Janeiro é essencial. Para o Estado, a gente até discute depois, porque, assim, daqui a pouco, não é... Ao contrário, ele perde dinheiro no momento que a gente está. Porque é nesse exemplo que eu dei, né? É igual o município do Rio de Janeiro, né? O município do Rio, ele é um município que oferece, que tem uma grande rede de atendimento. Então, ele, na verdade, ele vai pegar... E aí, Eduardo aumentou muito essa rede, gente. Ele construiu muita escola, pôs muito professor. Graças a Deus. E o dinheiro vai, né? E o princípio do recurso do Fundeb é o dinheiro vai para... Se ele é para pagar a manutenção da escola, do aluno, logicamente ele tem que ir para quem tem o aluno. O que aconteceu no Rio, né? O município é um município com um índice de municipalização muito alto, ou seja, o Estado foi abrindo mão da sua tarefa e o município foi assumindo numa responsabilidade, porque, na verdade, isso é garantia de direito. Então, o município não fez errado. O que o Estado... isso é um perfil da maioria das redes estaduais. Os estados redistribuem com seus municípios. Só para dar um exemplo, no ano de 2019, o Fundeb movimentou cerca de 157 bilhões de reais no Brasil inteiro. E no caso do governo federal, o governo federal botou só 14 bilhões, quase 15. Nada. Mas os estados... Quando é que você conseguiu tirar desse governo federal e para os municípios? Então, o governo federal, ao longo desses anos todos, até em momentos com uma situação fiscal muito melhor, nunca passou de 10%. Então, no ano passado, eles colocaram 14, 15 bilhões. Os estados são doadores para os municípios. Os estados colocaram, além de manter a sua rede funcionando, a sua escola, pagar seu pessoal, os estados colocaram 22 bilhões de reais. Ou seja, a tarefa sendo feita pelos estados. E não é deste governo, não é uma responsabilidade do atual governo. Não, é uma história, essa é a história. É uma história, né? Então, o que é a... Mas qual é a nossa... aqui a gente não é para criticar, é para construir, né? Mas explicando a lógica. E aí agora, atualmente, o que nós conseguimos desenhar? Primeiro, o Fundeb tinha um problema no seu desenho, na sua estrutura, que ele definia que os estados que não conseguirem atingir o per capita nacional, eles iam receber ajuda federal. Isso limitou a 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte. E, no entanto, a gente tem município pobre em todos os estados brasileiros. Então, essa foi uma mudança do atual Fundeb. Ao invés de trabalhar com a unidade Estado, nós estamos trabalhando com a unidade rede. Isso vai permitir que municípios que nunca receberam complementação possam receber. Hoje, nós temos uma simulação, mas pode ser que, à medida que o recurso vai entrando e a própria distribuição, porque eu vou falar alguns critérios que servirão para a lei de regulamentação, ele vai permitir que municípios, por exemplo, todos nós sabemos que Minas Gerais tem municípios muito pobres, lá no Vale do Jequitinhonha, no Noroeste de Minas. Esses municípios. Mas a gente também tem, pobres, a região Noroeste aqui também. Por isso que eu estou dizendo, o Rio também tem, o Tocantins tem, Goiás tem, mas nunca recebeu um centavo federal, porque o modelo era Estado. No novo modelo, a gente muda e a expectativa... E como é que isso? Isso era uma das perguntas. Como é que vai ser esse novo modelo híbrido, né, de divisão dos recursos? Isso facilita para os municípios mais pobres. O princípio do Fundeb vai ser, nós vamos colocar um indicador socioeconômico, ele que vai dirigir. Se a gente não tem dinheiro para todo mundo, porque a complementação mais do que dobrou, mas ela vai dobrar, ela vai chegar a 23%, a complementação da União sempre foi 10%.
E aí, gradativamente, nós vamos chegar até 2026 em 23%. Então, Ou mais seja, do que dobra. gente, para todo mundo entender, se o governo federal dava 10%, agora, Dava até 14 e agora 2016, ele vai vai dar acabar, 28. dá 14, agora vai dar 28, vai chegar a dar muito dinheiro para os... Quer dizer, até porque é obrigação, esse dinheiro não é da União, não, gente, esse dinheiro é de todo mundo, da porque a população que base... paga imposto. E outra coisa, Laura, não é à toa que nós estamos discutindo uma reforma tributária, porque nós temos um problema tributário no Brasil. Não só um excesso de impostos, de tributação, mas também a concentração do dinheiro na União, sendo que quem faz o trabalho de arrecadação é na ponta. É na ponta que é arrecadado o Não, e dinheiro. E quem o dinheiro é vive, nosso. vive na ponta, ninguém vive na União, o sujeito vive na cidade. O dinheiro é arrecadado na ponta, o cidadão mora na cidade, é lá que ele vai atrás das condições de saúde, para a escola, que quer o asfalto, que quer uma praça, que quer um espaço de lazer. Então, o princípio realmente tem que ser de fortalecer no município. E é lógico que a proposta nossa foi que a União pudesse complementar de maneira gradativa, ninguém é louco para dizer, amanhã, a partir de... Não, foi desde o início uma gradação, mas existia uma resistência muito grande do governo federal dizendo, a gente está quebrado, não tem dinheiro e não tem recurso. Quebrar até o país inteiro, todo mundo. Mas o Rio, todo mundo. Quebrar 10. O Rio é um dos exemplos, né, com problemas fiscais graves. E não é só a questão da pandemia afeta todos, né? A perda do fundo de participação dos municípios e dos estados é enorme, então a questão da perda ela é gigante, e do ponto de vista de país, cabe à União realmente fazer esse trabalho de socorro, de redistribuição e de apoio. O fato é que o novo Fundeb, ele estabelece uma estrutura que vai funcionar diferente. Isso vai permitir que, ao invés da gente olhar só como eu disse, os estados, e só chegar em Nordeste e Norte, que são pobres, meu estado é da região Norte, né? mas não tem pobreza e vulnerabilidade só no Nordeste e na região Norte. Não, aliás, isso é um grande mito, né? Mas, enfim, sim, que bom que você conseguiu, no relatório, transformar isso. Esse modelo híbrido é importante por isso, porque o Brasil inteiro tem pobreza. No conjunto, eles vão receber mais dinheiro, mas o que não é justo é ignorar municípios pobres em estados, teoricamente, estruturalmente ricos. Ditos ricos, né? Isso que eu estou falando, ditos ricos. Só que você tem que olhar, são estados que muitas vezes eles universalizaram primeiro a educação, eles têm um serviço público bem estruturado, ou quando não é que seja bom, mas tem estruturas e demandas que foram criadas. Então, esses ditos estados ricos e municípios ricos, eles enfrentam problemas do ponto de vista de saneamento, a questão da própria saúde pública, o trabalho, né, um dos grandes problemas... Ficaram muito claros na pandemia, né? Ficaram muito flagrantes da pandemia. E dos pontos que eu acho que é importante no novo Fundeb também, quer dizer, a gente então enfrentou essa resistência inicial, né? Nós tivemos primeiro um problema gravíssimo com o Ministério da Educação, que se negou a discutir Fundeb, o ministro, na época, né? O Weintraub. Passou, mas atrapalhou muito. Né? A gente podia ter votado antes, né? O que, sem prejuízo, eu gostaria de destacar que, do ponto de vista técnico, a equipe do MEC, a equipe, os técnicos, a equipe de trabalho participou ativamente, a gente ajudou. Agora tem um momento que é o poder político, né? A partir do momento em que não existe uma decisão do próprio ministro de dar andamento, não caminha. E aí todo o processo de reconstrução em relação ao debate, e aí só com a área econômica, eu fui secretário de Educação. A gente debate, você foi secretária da área social. O nosso enfrentamento com Fazenda e Planejamento, ele é eterno, porque a gente quer dinheiro e eles querem segurar tudo. Pode. Porque também eles têm a tarefa de lidar com o conjunto. E muitas vezes não conseguem enxergar, no caso da educação, o quanto faz parte do desenvolvimento econômico. Mas neste país, dinheiro, né? Não entender que o maior problema da gente é a desigualdade é não entender o Brasil.
entendeu? Você não tem nenhuma solução se de alguma maneira, se você quer um país desenvolvido, com equidade, com qualidade de ensino, se você não perceber que é essa desigualdade que faz com que a gente chegue à função dessa necessidade de redistribuição de renda, você não entende o Brasil. E a educação, Laura, quer dizer, se nós vivemos, o nosso país tem um grande potencial, tem resultados de educação ainda que merecem, nós precisamos melhorar, sim, garantia de aprendizagem e tudo mais. Se não compreender que investir na educação é a possibilidade de você mudar as condições de saúde, de higiene, de trabalho, de vida, de desenvolvimento. Então, a educação... É mais do que a sala de aula. É mais do que despesa, né? A educação não é gasto. Ela não investimento. É investimento. E eu não sou da linha que acha ou que defende, né? Como professor, se fosse coitadinho. Não. Tem que ser profissional, tem que ter um bom investimento, tem que ter acompanhamento, tem que cobrar. Não sou contra. Agora, a gente precisa... o princípio e aí foi muito importante a liderança do presidente Rodrigo Maia, porque se a gente dependesse naquele momento da interlocução com o governo federal, não vinha, né? Porque o ministro não tinha esse interesse. Então, a comissão funcionou, o debate, obviamente... Eu sempre digo isso, é muito difícil, eu imagino que você sofreu, Dorinha, porque concatenar nesse momento de ódio que ainda se vive, né? Eu não consigo entender bem por que, mas se vive. Concatenar um tema como esse, um texto constitucional de muitos artigos. Eu fiquei estudando mesmo, porque assim, são modificações em muitos artigos da Constituição, aliás, em todo o capítulo que fala de educação e de investimento na educação. Então, assim, eu tenho certeza que foi um trabalho hercúleo. Gente, pra vocês terem uma noção, para quem não é da área de educação, o Fundeb, assim, é quase o SUS, que agora todo mundo sabe o que é SUS, né? O Fundeb mas não sabia. O Fundeb é uma garantia de... Claro, não é o SUS, mas é uma garantia para a educação básica, né? Para você saber que a criança vai estudar, que a criança vai ter o mínimo de condição. E aí eu achei muito legal, quero dar os parabéns, porque eu li o relatório todo. É claro que, se fosse da Dorinha, o projeto era infinitamente melhor. Mas ela tem que conjugar isso, tem que ser... Acho que eu sou brava, vocês não conhecem ela. Mas, enfim, ela não é mansinha, não. Ela é firme, né? Ela tem foco, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é melhor, né? E eu não gosto de rasgar seda, não. Aliás, todo mundo sabe que eu não rasgo seda, porque eu acredito nisso mesmo. Então, assim, ela tentou, claro que o texto dela era muito melhor, mas equilibrar as forças em qualquer parlamento é muito difícil. E tem que ter habilidade, e ela teve, não é fácil ter habilidade neste momento político que a gente vive, entendeu? Pode até ser que em outros fosse, mas neste momento tem que ser boa mesmo no negócio, senão não sai nada, de verdade. Na verdade, o texto ele é um texto complexo, porque ele mexe... No texto, nós estamos fazendo a determinação que em 2 anos os estados elaborem uma nova lei de redistribuição do ICMS, com foco de parte na educação para a qualidade. Um modelo que todo mundo fala do Ceará, com excelente resultado na rede. Só que a primeira iniciativa que veio na proposta do governo federal era que eu fizesse de maneira determinativa e ainda punir os estados enquanto eles não fizessem. Obviamente, no modelo federativo, a gente não faz isso de cima para baixo. Então, eu defini que em 2 anos, cada estado vai discutir o seu modelo com seus municípios, na sua Assembleia Estadual, e vai votar uma lei, desde que 10% esteja reservado para educação, daquela parte de distribuição que o estado manda para os municípios. Então, mexe nisso. Nós tratamos, além foi uma construção muito importante, porque, na verdade, a gente trabalhou com o dinheiro, o híbrido do que já existia, a entrada do dinheiro novo, e nesse dinheiro novo, parte para equidade, para diminuir essa desigualdade que nós temos. Isso você fala, né? Aliás, escreve. Às vezes, mas a Constituição é um grande texto, uma declaração de direitos.
é uma declaração de direitos, mas que norteia a lei geral. Que vai, a partir do que está escrito na Constituição, e foi isso que a Dorinha fez, é que você transforma a legislação ordinária, que é o que a gente chama a lei comum. E assim, eu achei muito legal, porque assim, a expressão Constituição, não dá para dizer que não tem que ter equidade, não dá para dizer que você não vai ter, você vai combater a desigualdade através da educação, porque agora isso é obrigação legal, está no texto constitucional. Laura, e uma coisa que acho que, primeiro, é direito, a organização da questão da educação em um lugar ou no outro. Porque num lugar você tem uma escola, como na minha capital aqui, tem escolas belas até com piscina, e, por outro lado, você tem escolas que não tem nem sala de aula, que os meninos estão estudando em banqueta. Esse país, esse compromisso nosso, ele tem que ser de tentar uma garantia para reduzir a desigualdade. Então, parte do dinheiro é para essa redução. Você tem municípios que têm R$2.000 por aluno ano, e tem outros que têm R$20.000. Alguns que têm R$40.000, outros que têm 2.000 e pouco, 1.600. Então, a ideia é que esse per capita venha para... O nosso per capita é 3,5, mais ou menos. Então, e ainda é baixo, 3,5 é muito abaixo da média da OCDE. Para você ter uma ideia, para o Brasil inteiro, isso vai ter influência no Rio também, nós vamos chegar no final de 2026 com um per capita em torno de 5.000 e pouco, nos números de hoje. Então, no estado, um aluno custa em torno de 8.000. Para você ter uma noção, numa escola militar, ele custa ano 15.000, 16.000, enfim. Aí é fácil ser bom ano, hein? Aí é fácil dizer que é bom. É isso. Você tem um salário diferente, tem. Então, assim, são situações que. Então, essa questão da equidade. E um outro desafio, porque até por essa questão ideológica muito forte no Brasil, não podia falar sobre qualidade, né? Você falar em qualidade, em aprendizagem. Mas eu tive que enfrentar isso aí. Olha, nós queremos equidade, mas as crianças e jovens têm que acreditar nessa escola, ela tem que garantir qualidade. A criança vai lá para aprender a ler e escrever, ela tem que saber, sair de lá sabendo ler e escrever. O que não quer dizer que nós vamos punir as piores. Ao contrário, as escolas com mais dificuldade precisam de mais dinheiro, de mais ajuda. De mais investimento, mais ajuda. Claro. Mais investimento. Agora, uma parte do recurso vai ser feito como indicador de melhoria, de resultado, de qualidade. Não é ranking, não é os maiores... Mas isso aqui, no governo Eduardo Paes, aqui no Rio, funcionava assim. Tinham metas a serem seguidas. E aí as metas tinham os benefícios se você... Acho que a minha amiga Cláudia Coxim, que foi secretária... Tua amiga Cláudia Coxim, claro. Super preparada, qualificada. Então, essa compreensão nós trouxemos para o texto. Nós precisamos também retornar e dar uma satisfação para o aluno, porque o direito dele de aprender tem que ser preservado, o direito de aprendizagem. Então, logicamente... Também constitucional. Também constitucional. A questão do direito de aprender, a aprendizagem. E por várias vezes o governo e até setores de parlamentares, vamos só prorrogar o Fundeb. Prorrogar significa desrespeitar todo o tempo do debate, significava perpetuar os erros que a gente já tinha identificado, reconhecendo o que é bom do Fundeb, mas falando, olha, tem que melhorar isso. Camaçari é um município rico e está recebendo complementação. Ele tem mais dinheiro do que municípios do Rio, municípios de Minas, de Goiás, e recebe muito dinheiro. Então, nós vamos corrigir. Então, a gente não podia prorrogar. Mas o parlamento é para isso, gente, é para atualizar a legislação, para modificar onde está errado, é para isso que a gente... a gente não, vocês. Aí, nós todos, em momentos diferentes, em posição. Agora mesmo, para a votação do Fundeb, teve uma mobilização da sociedade civil enorme, de pais, de professor, de pessoas que... Todo mundo, eu postei 1000 vezes. Então, todo mundo. Então, como uma responsabilidade de todos nós, coletiva. E aí, no final, quando a gente já, nessas discussões, nos debates, bastante vai, vem, e com os pilares, lógico que para a construção do texto, você vê o que você pode ceder sem comprometer as ideias principais.
quais são as estruturas no caso você falou muito bem do SUS, e ele é o SUS mesmo, porque ele trata da creche até o ensino médio. Ensino direto lá no município, direto na base. Direto. E o dinheiro vai para a ponta, para poder garantir essa estrutura de atendimento. Eu sou autora, inclusive, de um projeto de lei, que agora é uma lei complementar, que é a criação do Sistema Nacional de Educação, que é o SUS. E o SUS nada mais é do que organizar os municípios, o Estado e a União com financiamento via Fundeb, que é essa estrutura de manutenção que é o exemplo, né? A questão do SUS. Mas no final já, Laura, agora nesse debate, conversando com diferentes em relação ao próprio debate. Aqui, São José do Rio Preto. Travou aí, Laura? Não, não, entrou errado. Alguém ligou Pronto. De São José do Rio Preto, imagina. Vamos lá. Desculpa. Volta. E alguém comentou aí, a Bahia tem o pior IDEB. A Bahia é o maior privilegiado não, vai ser o maior priorizado no Fundeb. Mas voltando aqui ao desenho. Aí, nesse debate todo sobre o Fundeb, a proposta no relatório tem duas PECs, uma com 40% de complementação da União, uma outra com 30%, e eu trabalhei no texto intermediário de 20% gradativamente, nem cheguei no 40%, que veio dos governadores, e o próprio Davi Alcolumbre, como dos autores, né, que é o ideal, não é uma loucura, estaria no per capita dos países membros da OCDE, tem a proposta de 20%, gradativo, e começamos um debate com o próprio governo, e o governo chegou a circular um texto com várias coisas bem complicadas, vai para a área social, a gente ficou claro que não pode usar o dinheiro da educação para a área social, acho que o governo está certo em construir um programa para olhar, se a gente já tinha uma situação de pobreza e de miséria, ela fica muito pior agora com a pandemia. Né? São setores diferenciados, e aí você tem as SUAS, que é um outro sistema de assistência, e aí você tem que discutir dentro do SUAS como é que você pode melhorar o financiamento dos municípios e do Estado. E foi tão bom, Laura, que a própria frente parlamentar da renda mínima e a frente parlamentar da primeira infância, da assistência, se manifestaram dizendo, olha, não, a gente precisa muito de recurso, mas tem que ser discutido em outro lugar. A política de assistência não é só para criança, chega também para o idoso, para todo mundo, né? Então tem que ser construído. Então, a questão. E o que acabou? Nós acabamos fazendo um bom acordo. Nós pedimos 20, o governo está dando 23, né? Mas com uma marca que também o próprio presidente Rodrigo Maia tinha dito já há mais de um mês, ele vem repetindo isso, da questão da priorização da primeira infância. Porque a primeira infância, ela... É a base de tudo, né? Ela é a base. Nós já tivemos no Brasil uma política de assistência social, hoje não, isso não cabe mais. Nós sabemos que precisa ter o espaço de uma creche, de um CMEI, com professor, com pessoal qualificado. E, na verdade, se a gente começa na base com atendimento para criança, que hoje no Brasil está em torno de 36% só, ou seja, a cada 100 crianças a gente atende 36. A cada 6, a cada 100, de 0 a 3, a gente atende só 36 na média nacional. Qual é o número do Rio, você sabe? Não sei. Mas posso procurar tudo mesmo. Não, mas não, era só porque... Só para ter uma ideia, o nosso número de atendimento de creche é muito baixo. Então, o próprio presidente e as frentes parlamentares começaram... Não, aqui a gente tem, então, 152 mil alunos em creche dos 641, ou seja, sei lá, 25% é em creche. O Eduardo teve na gestão do Eduardo Paes, eles, e aí com a Cláudia Costin, enfim, tiveram a sabedoria de investir muito na primeira infância. Foi o maior número, a maior quantidade de recursos foi gasta na primeira infância. Então, e é isso que nós vamos fazer no Brasil agora. Dos 13% novos, 5%, no mínimo, obrigados
dentro da estrutura de educação, no nosso Essencial. SUS, né, que é a atenção básica, ela é oferecida pelos municípios, só os municípios oferecem. Então, neste caso... Agora, me responde uma coisa que, por exemplo, no estado do Rio, eu estava discutindo aqui com o Wagner Victor antes, teve uma conversa, ele foi secretário de Educação, e a gente estava discutindo com ele exatamente essa história do Fundeb para o Estado e como reflete nos municípios. E a gente ficou com uma dúvida. 70% só pode ser gasto com o pessoal, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro gasta todo o Fundeb dele com o pessoal. Porque ele tem, e não é com o pessoal inativo, não, com o pessoal da ativa. Como eu te disse, são 80 mil profissionais. Né? Então, assim, pode continuar gastando tudo com os profissionais, e aí vou falar um pouco disso, porque os professores... A gente só tem 15 minutos, eu nunca vi, esse negócio é muito ruim, é rápido demais, não dá para falar tudo. Não falamos de nada, só falamos disso. Mas, enfim, outro dia eu fiz uma comandeta que a gente tem que fazer dupla. Aí eu falei, gente, live dupla, só a gente mesmo. Fica 2 horas falando. Mas, enfim, 70%, o pessoal, 15% vai ser mesmo investimento ou não? Porque vai ser obrigatório você gastar 15% em investimento, ou você vai poder gastar, se quiser, tudo em pessoal, por exemplo? Então, esse foi um dos pontos de... Nós queríamos deixar os 70% no mínimo para a remuneração dos profissionais, para todos, não só professor, mas essa ideia todos. De todo o quando eu digo professor, estou dizendo profissional de ensino. Eu quero lembrar que nós temos 5% que não estão no Fundeb. São 25%, 20% vai para o Fundeb, o restante não. Né? E aí, lógico que... E não veio um pedido de... Não foi da direita, foi, na verdade, uma preocupação até dos governadores que fizeram uma carta de apoio ao texto e até um pedido que 15% pudesse ser destinado para a parte de capital. Então, é lógico que tem estado... para investimento. Tem estado o Rio estão lascados, então. O estado não, estão lascados. Mas vai aumentar a base, Laura, porque como o bolo do Fundeb vai aumentar, o próprio... ele vai aumentar, mas a gente tem um déficit fiscal muito grande, né? E, querendo ou não, esses recursos serão todos gastos com o pessoal. Se o Estado... Não estou falando dos municípios, não, estou falando do Estado. Se o Estado não puder pagar desse valor, ainda tirar 15%, como a gente está vivendo um momento muito difícil, eu não sei... Não, mas ele vai tirar, provavelmente... Mas tudo bem, vai aumentar o... que está fora do Fundeb, ele vai ainda usar parte para pagamento de pessoal. Nós temos que estar muito antenados agora na reforma tributária, porque nós estamos, logicamente, eu tenho coloquei um artigo, né, um parágrafo que trata dessa questão de proteção. Esse foi um dos pontos que a gente conversou muito com o próprio presidente Rodrigo Maia, porque ele está pilotando e coordenando toda essa questão da tributária para proteger a educação. Porque não adianta, gente, nós estamos criando um Fundeb, tem o recursos 25% hoje, a base é ICMS. Obrigatório, vai acabar, e aí? Depois. Né? Então, nós aí muda tudo, muda ICMS, a gente dança. É isso. Então, aí por isso eu coloquei no texto que os percentuais hoje, ou seja, o que a gente tem em termos de percentual para a educação tem que ser preservado. Determinados impostos que estão... Laura, congelou? Não, estou te ouvindo. Tá? Se determinados impostos que foram, que compõem o Fundeb, eles foram substituídos e entrou o IBS, ou seja lá quais sejam os impostos, nós temos que garantir os percentuais, tanto do Fundeb quanto da educação. Esse é um exercício, uma vigilância que eu chamo a atenção para todo mundo que está lida com a educação. Nós já colocamos uma proteção e um lembrete, mas nós vamos ter que ir para o debate, porque, lógico, nós vamos enfrentar todas as forças. Né? E é lógico que, para nós, tanto para a saúde como para a educação, né, a gente começa por aí. A gente não aceita, não quer, eu pelo menos não defendo, juntar os dois limites. Eu acho que os dois limites, saúde e educação, têm que estar preservados, mas separadamente. Para nós, da educação, seria muito ruim.
É, porque a saúde, ela lida, primeiro, ela lida com uma judicialização absurda, né? E isso leva à questão da Não, dificuldade de planejamento. Isso é a Não única tem coisa como que estar ainda dá junto. certo. Deixa como tá, não mexe no que está dando Na certo. verdade, o nosso objetivo, no caso da educação, tem que ser de... defendo, acho que a educação é melhorar. Falando nisso, você colocou aqui um artigo, lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para profissionais do magistério da educação básica pública. É muito importante. Então, na verdade, a Mas lei como do é que piso... faz esse já... piso? Também é outra confusão. Esse vai dar confusão. O piso já tem uma lei própria que define o piso, né, atualmente. Essa lei ela foi enviada ainda já há alguns anos e, como você colocou, ela tem um modelo de correção que tem um impacto muito pesado para os municípios no início do ano. O ano passado foi quase 14% de aumento. Essa lei... Aqui a gente tem... Piso, quer ver? Vou te dar os números profissionais aqui no Rio. 134 mil, se não me engano. Para não errar. Na verdade, o piso nacional salarial é em torno de 2.000 e 2.800 e poucos reais, né? Que é muito pouco. Mas o problema é que no os município municípios... do Rio você tem 140 mil profissionais e mais toda a parte de apoio técnico, mais 13.800. Quer dizer, você tem basicamente, 54 mil profissionais de educação, na educação. Da cidade, só da cidade. Muita gente. Então, é muita gente. E outra coisa, na verdade, esses profissionais que estão em efetivo exercício, eles, como você estava falando agora, as escolas são fechadas. Aqui no meu estado foi um dos lugares que a pandemia, o Covid chegou e, na verdade, nós fomos um dos últimos, porque há muito tempo ainda não tinha nenhuma morte, a situação do sistema público relativamente equilibrada, né? Porque tanto o governador quanto a prefeita da capital tomou medidas muito duras inicialmente, de isolamento. Então, isso deu uma proteção inicial para o Estado. Mas aqui tinha sido anunciado que em agosto retomaria as aulas. Já reprogramaram para setembro. Não tem a menor condição. Não, vão reprogramar. Olha só, aproveitar, antes, eu estou preocupada que a gente só tem 10 minutos. Eu tenho que fazer um agradecimento aqui em nome dos reitores do Estado do Rio de Janeiro. Né? Tentaram, gente, tirar as eleições para reitor, né? Que isso ia ser uma nomeação, não uma escolha do corpo docente, dos alunos, dos funcionários. E assim, a Dorinha foi procurada, hoje falei até com a Almada, que é reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e ele falou, mandei até um parabéns para a Dorinha. Ele falou comigo, assim, e a Dorinha foi uma das guerreiras que gritou, brigou, esperneou, explicou, e fizeram com que, enfim, a gente não tivesse votado aquela medida provisória que era desastrosa para o ensino superior brasileiro. Agora, não dá para não falar, mesmo que em um minuto, nesses recursos, quer dizer, uma questão aqui, uma das perguntas que a gente recebeu, e eu vou pedir desculpa se eu não conseguir fazer todas, mas eu acho que é legal dar um toquinho na internet. Como ficam os profissionais que não são docentes no novo Fundeb? Eu acho que é isso, a legislação vai ser toda, vamos dizer, agora adequada ao novo Fundeb. E tem aqui uma opinião que não é a nossa, eu tenho certeza, o ensino médio fundamental 2 tem que ser federalizado, isso é o fim do mundo, isso é a antítese do que a gente acredita. O município é muito mais capaz de atender o cidadão do que federal. E como vai ficar essa questão do distanciamento, eu acho que você concorda comigo, com o Mandetta. Essa é uma situação dificílima, tem que ter uma cautela além do normal, porque assim, criança não pode ser exposta e nem através da criança expor a família de uma maneira geral, principalmente o idoso daquela família. Nem o profissional nós não podemos expor, né? Não, o profissional, você imagina, foi o que a gente fez o cálculo no começo da nossa conversa.
Você não pode expor ninguém, mas assim, ainda pegar essa criança, né? Lógico. E levar ela como condutor eventual do Covid, não só profissional, mas também para dentro da sua própria família, aí é uma loucura absoluta, né? Aí é o fim do mundo. Então, se você puder me responder aqui essas rapidinho. Vou tentar. O negócio da internet, que eu acho que é muito legal a gente dar uma comentada. Então, nessas nossas discussões com o Ministério da Economia e eu, deputado Edilvan, e alguns deputados, mas nessa conversa aí, o deputado Edilvan, falamos com o presidente Rodrigo Maia e a gente apresentou um projeto, né? Ele achou uma excelente ideia, nós apresentamos um projeto que é para usar aquele dinheiro do FUST que está lá guardadinho, que nunca foi usado. E o dinheiro do FUST, velho, esse dinheiro. 36 bilhões que estão lá como muito dinheiro. E a ideia nossa é disponibilizar no projeto nosso, né, o acesso, a acessibilidade. Alguns estados estão trabalhando com chip, outros estão trabalhando com as teles para poder garantir que o aluno tenha acessibilidade. Porque, de verdade, não dá para dizer que tem acesso, tendo um celular que compre algum projeto nosso, uma parte está para a internet, dá em torno de 6 bilhões, e uma outra parte para os equipamentos, para o notebook. Quando eu era secretária aqui no Tocantins, eu saí, eu comprei um notebook para cada professor, porque é instrumento de trabalho. Não, instrumento de trabalho mesmo. Se já era, importantíssimo, agora é vital. Aliás, não... vai ser obrigação de todo mundo dar agora. Aliás, no setor das universidades, eu estava conversando hoje, tanto o Instituto como a UFRJ, então, já começaram as licitações para ajudar os seus alunos e os seus profissionais, para comprar mesmo. Né? Enfim, estão comprando sistemas. Então, quando nós apresentamos o projeto, o próprio MEC já pegou para a rede federal, está colocando essa gratuidade, e nesse projeto de lei, que eu posso depois te mandar para você no socializar com sua rede, é para usar esse dinheiro do FUST, que tem lá parado 36 bilhões de reais, para que nós possamos, tanto na questão do equipamento, porque tem muita gente que não consegue comprar mesmo. Quantos alunos da rede pública não têm dinheiro para comprar? Não consegue mesmo. Não, quanta gente não. Eu acho que tem mais gente que não consegue do que gente que consegue. Né? Sim. Esse é o problema. Então, a ideia nossa é para aluno e professor. Obviamente, os alunos eles teriam gratuidade de acessibilidade para algumas plataformas e com fins educacionais, o que ele pode usar por particular em outras situações, mas para educacional. Professor não, professor tem que ser amplo, que é o processo da formação. Então, esse é um projeto. Um outro projeto que eu acho que também nós apresentamos, que foi um recurso de dinheiro direto para cada escola. Hoje tem o PDDE, que é um programa Dinheiro Direto na Escola. Nós apresentamos um PDDE Saúde. Era Covid, mas eu achei muito feio botar um PDDE Covid, então ficou Saúde. É um dinheiro que vai direto para a escola. Isso. Ele vai para a escola para poder a escola se organizar para pensar nessa retomada. Porque para voltar a funcionar, nós vamos ter que mudar todo o formato da escola. Tem que fazer, às vezes, algumas adequações de janelas que precisam ser abertas, salas de aula adequadas, botar pia, comprar gel, distribuir máscara, tudo isso precisa de dinheiro direto para a escola. Vai se organizar, porque também as condições são diferentes. Esse projeto também já foi apresentado. E gente, a gente eu estou dizendo como ela é bárbara. Ela é bárbara. Esse projeto nós... né? Não, você ainda vai falar de novo. Você vai falar de novo. Não. Então, pronto, eu falei dos projetos, eu me comprometo de mandar para você. Os projetos foram apresentados e tem um projeto também de retorno às aulas que está para ser votado já. O presidente quis separar essa coisa do Fundeb, a gente já votou, que é essa orientação. Não dá para simplesmente um prefeito, um governador ou um secretário dizer assim para os pais, a partir de segunda-feira vamos começar. Não, para ele dizer que vai começar, ele tem que provar um checklist, o que ele fez, como é que ele organizou, que segurança está dada. Gente, olha só, vou dizer uma coisa. Estou muito feliz, assim, muito orgulhosa da minha presidente, orgulhosa porque Dorinha é mulher, orgulhosa porque ela é democrata, orgulhosa porque, assim, como eu disse no começo, poucas pessoas entendem e trabalham
e defende a educação como essa mulher que está aí. Então, assim, a gente só tem 2 minutos e meio, digamos assim. Primeiro, eu queria pedir desculpa, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas. Agradecer a todo mundo que está participando hoje, todo mundo que entrou e saiu, e a gente no final vai ver que um monte de gente estava aí, vai ficar rodando na rede, vai estar rodando, a Dorinha deu uma aula, né? Eu queria falar mais, mas essa porcaria acaba. Ela deu uma aula e agora sim, muito obrigada de coração, beijo para vocês, e agora a palavra é toda sua. Agora é tudo Só finalzinho todo agradecer, seu. Laura. Agradecer Não. você essa oportunidade, né, de poder falar da educação. Posso voltar em outros momentos. Se quiser depois discutir esses projetos, a gente pode focar nesses projetos que são... Nós não temos como retomar a questão da educação sem pensar em acessibilidade e garantir, porque nós vamos alternar por muito tempo, não só pela pandemia, mas eu acho que também é uma provocação para que a gente possa usar esses recursos a favor da educação, tanto a questão do acesso quanto dos equipamentos. E eu quero dizer, Laura, que acho que o Rio tem que ficar muito orgulhoso do nosso presidente Rodrigo Maia, porque se não fosse a força dele e determinação, nós não teríamos votado o Fundeb. A gente tem orgulho, pode dizer. Porque, não, eu sei, mas eu estou colocando um bastidor, porque por momentos, eu tive momentos que eu imaginei que a gente não ia conseguir enfrentar, porque você já foi deputado, você sabe quando a máquina de governo começa a agir para não votar ou para não enfrentar um determinado tema.